não conheci ninguém que queira ter Alzheimer. Não é verdade? Sim. Ninguém quer ter Alzheimer. E o Alzheimer não se desenvolve rapidamente. Na verdade, algumas pessoas podem pensar que sim, porque de repente começam a ter alguma falta de memória. Elas começam a ter algumas coisas, mas na verdade não se desenvolveu rapidamente. Ele se desenvolve ao longo de muito tempo. Veja, o que fazemos aos 20 anos se revela aos 40. O que fazemos aos 40 se revela aos 60. O que fazemos aos 60 se revela aos 80. E na minha última palestra, eu desenhei nosso cérebro e vou desenhá-lo novamente. E estamos olhando para o córtex pré-frontal. E tenho certeza de que você se lembrará de que o córtex pré-frontal tem 4 funções. E essas 4 funções basicamente diminuem quando alguém tem Alzheimer. Então, quando alguém tem Alzheimer, como está o intelecto dessa pessoa? Não está muito bom, não é? Como estão suas habilidades de raciocínio? Não muito bom. Como está o julgamento deles? Terrível. E como você pode ver, quando alguém tem Alzheimer, a parte do cérebro que é diretamente afetada é o córtex pré-frontal. E porque o intelecto, o raciocínio e o julgamento se foram, as decisões são terríveis. Na verdade, já tive pessoas que vieram até mim dizendo: eu acordei no meio da noite e minha esposa tinha sumido. Eu fui lá fora, vi ela andando pela estrada principal sem roupas. Outro homem disse: eu acordei, minha esposa não estava lá, ela estava no quintal do vizinho, tirando as roupas do varal e vestindo-as. E coisas estranhas, sua razão, seu intelecto e seu julgamento não estão funcionando. Então, a pergunta de $1 milhão é por quê? Porque Provérbios 26:2 afirma que a causa sem causa não virá. É inglês antigo. Basicamente significa que nenhum problema, nenhuma depressão, nenhum Alzheimer, nenhuma demência acontece sem uma causa. Sempre há uma causa. E no pequeno livro, O Ministério da Cura, eu amo essa fórmula. Ela diz: no caso de doença, a causa deve ser averiguada. Isso está na 2ª página do capítulo. O médico, o educador, a causa deve ser averiguada. Então, como? Você averigua a causa? Há uma maneira de averiguar a causa, e essa é a história. A história, e somos o quê? Somos, por causa da nossa história. Então você tem uma visão clara da exposição a produtos químicos. Então, vamos alternar para frente e para trás aqui. Então, vamos olhar para os princípios do Sustain Me, porque os princípios do Sustain Me afetam diretamente o funcionamento do cérebro. O cérebro e os olhos estão conectados. Na verdade, os olhos são uma extensão do nosso cérebro. E é aqui que a luz do sol é muito importante para o cérebro. Ele precisa de sol. O cérebro precisa de sol, né? E ele o obtém através dos olhos. Água. Nosso cérebro é um sistema hidrelétrico. Dormir. Vamos dar uma olhada amanhã, às 9h30 da manhã, em todos os processos que acontecem enquanto dormimos, mas vamos abordar isso hoje à noite, em sua relação com o Alzheimer. Confiar em Deus, ansiedade, depressão, é uma condição chamada, que é realmente uma falta de confiança em Deus, né? Pode contribuir. Abster-se. Há muitas coisas que estão danificando as células nervosas na área de produtos químicos, venenos ambientais, especialmente
mercúrio, mofo, todos, tendo um efeito para interferir na função cerebral. Inalar. Examinamos a importância de inalar pelo nariz. O nariz purifica o ar, umidifica o ar, aquece o ar. A boca não faz isso. Quando respiramos pelo nariz, estamos recebendo mais oxigênio no cérebro. Nutrição. Nosso cérebro precisa de nutrição de ponta. Por quê? Precisamos fornecer os materiais de construção do cérebro. Precisamos fornecer os materiais de construção dos neurotransmissores. Precisamos fornecer as gorduras que mantêm as células flexíveis e protegem a bainha de mielina, como mencionamos em nossa última palestra. Moderação em todas as coisas boas. Algumas coisas podem ser ótimas, mas se você exagerar, elas podem ser prejudiciais. Sim, precisamos comer, mas quando você sobrecarrega o estômago, ele não consegue digerir tudo, e isso confunde o cérebro. O exercício aumenta a circulação do sangue para o cérebro. Então, quando olhamos para a história, usamos isso como nosso guia e muitas vezes focamos naquela pequena área de mancha. A pessoa foi exposta a algo que poderia danificar as células cerebrais, venenos ambientais, venenos tóxicos, metais pesados. Há obturações de mercúrio na boca? Então você investiga, e é a história que lhe dará uma ideia. Então, em caso de doença, determine a causa. Condições insalubres mudadas. Como você sabe se uma condição é insalubre? Saia da casa mofada. Eu tive 2 homens que participaram do nosso programa que ficaram deprimidos 6 meses após se mudarem para uma casa mofada. Então, como assim? Agora precisamos ir para a nossa célula nervosa. Aqui está a nossa célula nervosa. E aqui estão nossas estações receptoras. E nossas estações receptoras, nossos dendritos, são os que captam os neurotransmissores. Eles os encapsulam, enviam pelo braço, e então eles vão para os pequenos botões. Esses são os botões. E os neurotransmissores atravessam rapidamente para a estação receptora os dendritos da próxima célula nervosa. Então vou mostrar como isso acontece. Aqui estão os pequenos neurotransmissores. Eles entram, são encapsulados, eles são enviados pelo braço para os pequenos botões e então são liberados dos botões para as próximas células nervosas. É basicamente assim que acontece. E esses neurotransmissores podem estar viajando entre 200 e... não deveria ser vermelho. 200 e entre 2 e 200 milhas por hora. E em uma crise, isso é cerca de 200 milhas por hora. Então, quando se diz que as condições insalubres mudaram, digamos que há uma casa mofada, lembre-se de que quando o oxigênio está presente na célula nervosa, ele nos dará 36 unidades de energia. Mas quando alguém está respirando em uma casa mofada, no mofo de uma casa mofada, não há muito oxigênio lá. E aquele caminho superior que não tem oxigênio só dá 2 unidades de energia. Nosso cérebro precisa de oxigênio. Talvez a pessoa esteja vivendo debaixo das torres elétricas. E nessas torres elétricas há 500 vezes o campo eletromagnético que normalmente está no planeta, é o quanto aumentou sob as torres elétricas. Antigamente, não era permitido construir casas sob essas torres elétricas, mas se você notar, em alguns bairros, são as casas mais baratas do conjunto. Outro que encontrei é quando há aterros e muitos produtos químicos são despejados
e depois são construídos conjuntos habitacionais, e então você encontrará que em cada casa há doenças. Em algumas casas, Alzheimer, em algumas casas, depressão, em algumas casas, câncer, em algumas casas, o que chamam de doenças autoimunes. Em algumas casas, você vê artrite, as pessoas reagem de maneiras diferentes. É por isso que você nunca pode ser absoluto sobre a causa. Existem algumas causas comuns, mas também há diferenças em cada caso. Condições insalubres mudadas, hábitos errados corrigidos. Como você sabe quais são os hábitos errados? Você passa por essas leis da saúde. Você está bebendo água suficiente? Você está tomando sol todos os dias? Você está indo para a cama cedo? Que tipo de comida você está comendo? Então, é assim que você verifica se os hábitos precisam ser mudados. E, em seguida, a natureza deve ser assistida. E vamos dar uma olhada nisso. E vamos ver o que pode ser feito para ajudar no tratamento do Alzheimer e também na prevenção. Então você sempre olha para o histórico. Os sintomas são o seu corpo dizendo, com licença, há um problema e eu preciso que você faça algo. E ao tentar tratamentos naturais simples, seu corpo dirá, eu gosto disso. Ou seu corpo dirá, não, isso não está fazendo muito. Então você ajusta. E como você sabe como ajustar? É observando a resposta do seu corpo. E é assim que podemos ser nossos próprios médicos. Sim, você pode ir a um especialista, ou a um médico, ou a um naturopata, ou a um médico funcional, ou a um nutricionista, ou a um herbalista, e obter o conselho deles. Mas o que você faz com esse conselho? Você experimenta. Você aceita ou rejeita. E se não funcionar, o que seu corpo está dizendo para você? Precisamos tentar algo diferente, porque não há ninguém como você. É por isso que você é o médico. Então, o que descobrimos, e vou te contar uma história para ilustrar. Tivemos uma senhora que viveu conosco por muitos anos. Ela realmente procurou Michael. O nome dela era Anne e ela disse, Michael, quero construir uma casa na sua propriedade. Assim, quando eu morrer, ela será sua, mas você cuida de mim. Michael disse, bem, eu não me importo de cuidar de você. Mas ele disse, como suas filhas se sentem sobre você, colocar todo o seu dinheiro nisso. Ela disse, eu não me importo com o que elas pensam, porque ela disse, eu vejo, elas desperdiçam o dinheiro delas. Ela disse, eu trabalhei duro pelo meu dinheiro e acredito no que você está fazendo e quero apoiar isso. Bem, eventualmente aconteceu. Michael passou muitas noites conversando com os filhos dela, suas filhas e seus maridos. E finalmente ele disse, você sabe que ela vai doar. Para quem você quer que ela doe? E eles finalmente concordaram. Sim, gostamos do que você está fazendo. Construímos uma casa linda para ela na propriedade. E eu preciso desenhar um mapa para mostrar o que aconteceu. Então construímos para ela uma casa adorável na propriedade. Nossa casa estava aqui. E era uma propriedade de 1.200 acres. A casa dela estava ali. E então o retiro de saúde ficava por aqui. E às vezes você podia dirigir por este caminho. E havia um riacho ali. E havia um riacho ali. E o riacho, na verdade, fazia assim. E levava 10 minutos para dirigir até o retiro. E muitas vezes parávamos para bater um papo com a Anne. E o Michael frequentemente deixava a roupa para passar lá. E quando eu voltava à tarde, ela já tinha passado e pendurado na varanda. E funcionava muito bem. E se íamos à cidade, ela vinha conosco. E às vezes ela vinha para uma refeição. E deixávamos sobras do centro de saúde. E tudo funcionava muito, muito bem. E depois de cerca de 5 anos, tivemos um grande caminhão chegando. Então essa era a estrada do lado de fora. Um grande caminhão chegou com cascalho. E ele parou na casa e disse para Anne, ei senhora, você sabe onde devo levar este caminhão? Ela disse, não tenho certeza, pergunte àqueles 3 homens ali.
Ele olhou para lá, entrou no caminhão e foi até o retiro, onde Michael estava, e ele disse: aquela senhora está bem? Ela me pediu para perguntar aos 3 tocos. Havia 3 tocos de árvore. Ela disse: pergunte a esses 3 homens. Essa foi a primeira indicação que tivemos de que a mente de Anne estava começando a falhar. E então, uma de nossas meninas foi e sentou-se com Anne a manhã toda e conversou com ela. E em um momento, Anne estava acenando. E Evelyn perguntou: para quem você está acenando? Ela disse: olhe as freiras correndo colina acima, olhe para todas elas. E foi aí que começamos a perceber que ela era uma senhora tão feliz e alegre que você não percebia, até que coisas assim acontecessem. E então o que Evelyn fez? Quando Anne saiu para a varanda, ela foi e olhou no banheiro dela. Ela olhou atrás da porta. E lá estava toda a comida das últimas semanas. Comida pela metade e mofada. Então ela estava comendo comida mofada. E às vezes, quando as pessoas têm Alzheimer, então sua razão, intelecto e julgamento começam a falhar. Elas não estão tomando boas decisões. E Evelyn também encontrou o ferro de passar ainda ligado. Então ela não estava desligando o ferro e foi quando percebemos que precisávamos levá-la para a nossa casa. E então ela morou em um quarto na nossa casa. E como estávamos tão ocupados administrando o retiro e várias coisas, contratamos uma enfermeira para cuidar dela. Mas a enfermeira durava cerca de 2 dias e pulava no carro e ia embora, porque Anne não fazia nada do que alguém dizia, exceto Michael e eu. E Michael ia à cidade com ela e perguntava: você está bebendo? Ela dizia: bebi muito, e a garrafa dela estava cheia de água. Começamos a perceber que ela não estava bebendo água nenhuma. O cérebro é um sistema hidrelétrico do pescoço para cima. Somos 85% água do pescoço para baixo. Somos 75% água. A água é essencial. Então começamos a perceber algumas coisas. E então Michael me disse: sabe, eu me lembro de Anne. E Anne é bem conhecida por nunca ir para a cama antes da meia-noite. Então aqui está outro ponto. E o doutor Matthew Walker mostra isso em seu livro Por que Dormimos? Que à noite, especialmente nas horas antes da meia-noite, existe o sistema linfático. E o sistema linfático, ele limpa os resíduos da atividade neuronal. É o aspirador de pó do cérebro. Ele limpa, sim, espinhos de emoções negativas quando perdoamos. Ele limpa resíduos da combustão de oxigênio e glicose a nível celular. E ao longo de nossas vidas não é incomum que pequenos depósitos calcificados possam se acumular um pouco aqui e ali no córtex pré-frontal. Especialmente se a pessoa estiver em uma dieta rica em ácido. O que é uma dieta rica em ácido? Muita carne. Bem, Anne era vegetariana, mas ela consumia muitos carboidratos. Ela consumia muito trigo, muitos açúcares. E esses pequenos depósitos calcificados, alguns deles se acumulam, mas quando vamos para a cama cedo, o sistema linfático podem limpar aquelas pequenas placas calcificadas, né, para que elas não se desenvolvam. E o que eles descobriram em casos de pessoas com Alzheimer, eles fazem autópsias nelas e encontraram depósitos calcificados chamados placas amiloides, todos acumulados no córtex pré-frontal. Então, quando essas placas amiloides se acumulam ali, elas inibem
o intelecto, inibem a razão, inibem o julgamento. Então, aqui estava outro aspecto, com Anne. De qualquer forma, não muito tempo depois disso, nos mudamos para outra propriedade, porque esta propriedade era muito remota. E esta propriedade ficava a 2 horas da cidade. E não tínhamos eletricidade, tínhamos painéis solares. E então, quando surgiu uma propriedade 1 hora mais perto, rapidamente, negociamos com ela e conseguimos comprá-la. E mover nosso negócio um pouco mais perto. E quando fomos para a nova propriedade, tínhamos um pequeno quarto para Anne morar e que nos revezávamos para cuidar dela. Mas eu estava dando uma palestra um dia e Anne subiu correndo as escadas e disse: Bárbara, Michael acabou de morrer em um acidente de carro. E todos os convidados reagiram assim. Mas eu soube imediatamente que isso estava na mente de Anne. E então, outra vez, Michael e eu estávamos dirigindo para casa e ela estava deitada ao lado da estrada chorando. Eu disse: Anne, o que você está fazendo? Toda a minha família morreu em um acidente de carro. Então, Michael ligou para as 3 filhas dela e disse: a mente de Anne está se deteriorando. Então, sugerimos que vocês venham visitá-la. Bem, uma filha veio e apenas criticou tudo o que estávamos fazendo. Criticou que não estávamos passando tempo suficiente com ela, que ela não tinha papel higiênico suficiente no banheiro, que ela não gostava da cor do... Foi apenas... Ufa. E então, a outra filha, sabe, elas simplesmente não tinham tempo. E então a terceira filha, Michael ligou para ela e ela disse: minha mãe morreu há 25 anos, e desligou o telefone. Agora, isso nos disse que havia algumas questões emocionais ali, porque Anne só falava de 2 filhas. Na verdade, você nem saberia que ela tinha essa terceira filha, então ela quase a cortou da sua mente. Michael e eu íamos para o exterior 2 semanas. Ligamos para as 2 filhas. Podem cuidar da Anne? Não podemos. Então nós tivemos que descobrir o que fazer com ela. E decidimos colocá-la em repouso. Mas então descobrimos que precisávamos de um atestado médico para avaliá-la. Então a levamos ao médico. E o médico disse: como você está, Anne? Ela disse: meu estômago está doendo. Ele disse: por quê? Ela disse: toda vez que eu saio pela porta da frente, minha cunhada atira em mim e meu estômago está cheio de balas. E ela dizia isso como se fosse algo totalmente natural. E foi quando percebemos que havia outro fator emocional. Ela amava seu irmão, Roy, e sua pobre cunhada, que era uma senhora adorável, nunca conseguia fazer nada certo. Então veja, a outra tensão emocional ali. Então estamos começando a ver o que você chama de falhas no exército. Estamos começando a ver, é por isso que este é o seu guia. Isso lhe dirá onde estão os problemas. Então facilmente a colocamos em um lugar de descanso e dizíamos a ela: Anne, vamos apenas deixá-la neste alojamento. Era assim que chamávamos, apenas por 2 semanas. E você sabe, eles fazem seu cabelo e você vai em passeios de ônibus. Ela disse: minhas filhas não podem me levar? Elas estão ocupadas. Infelizmente não podem. Então, a levamos lá. Ela entrou e disse: isto é uma instalação de cuidados para idosos. Dissemos: Audrey, Anne, não vai demorar. Não vai demorar. É só até voltarmos. Lamentamos muito. Vamos te ligar todos os dias. Vamos te ligar todos os dias. Então saímos nos sentindo terrivelmente mal. E ligamos algumas horas depois. Como ela está? Ela está rindo. Ela encontrou algumas senhoras com quem se tornou muito amiga. Ligamos todos os dias.
e descobrimos que ela estava indo muito bem e estava realmente gostando. Então, 2 semanas depois, fomos direto para buscá-la e dissemos: como você gostou, Anne? Ela disse: é muito bom. E disse: na verdade, eu não quero voltar para casa com vocês. Nós dissemos: ela disse: não, vocês não fazem meu cabelo toda semana. Eles vêm e fazem meu cabelo toda semana. Vocês não me levam em passeios de ônibus 2 vezes por semana. Vou ficar aqui. Na verdade, agradecemos a Deus porque simplesmente não sabíamos o que fazer e ela tinha, eu diria, quase 10 anos conosco e tinha sido bom. O último ano tinha sido difícil. E como qualquer pessoa que teve um parente idoso, com idade, com demência, é muito, muito difícil cuidar deles, porque quase precisa de cuidados 24 horas por dia. Íamos visitá-la 2 vezes por semana. A equipe ia visitá-la. Michael a levava para fazer compras com ele e... Então fizemos muito e ela disse, Michael, quero que você gaste todo o meu dinheiro. Ela disse, só quero que você deixe o suficiente para cobrir meu funeral. E então ela ficou lá por cerca de 2 anos e descobrimos que ela estava em coma. Descobrimos que ela tinha um tumor e que ele havia bloqueado seu cólon. Então ela estava em coma. Também descobrimos que a chamavam de rainha do sorvete. Ela vivia apenas de sorvete. Agora, Anne, quando era mais jovem, era muito, muito exigente em não comer coisas como sorvete. Mas você sabe, quando alguém tem demência e sua razão, intelecto e julgamento chegam a esse ponto, é muito difícil reverter a situação. De qualquer forma, estamos gratos que ela faleceu na semana seguinte. Acho que ela estava no final dos seus 80 anos quando finalmente faleceu. Mas é uma ilustração para mostrar, e muitas pessoas diriam: como? Essa senhora poderia ter demência? Ela morava no seu retiro. Isso é verdade, mas quando você olha para esta diretriz, começa a ver. Anne não gostava do sol, ela nunca saía. Ela dizia, não, eu só vou me queimar. Você sabe que se você se queimar, só está lá fora por 5 minutos, pode estar lá por 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. E sua pele será capaz de lidar com isso. Não. Conseguíamos fazê-la beber água. E você não vai segurar uma pessoa e forçá-la a beber. É muito difícil. E ela simplesmente insistia que tomaria água. Então, isso é muito difícil. Michael dizia, bem, Anne, não vamos a lugar nenhum até você beber metade dessa garrafa. Milímetros. Então ela bebia a contragosto. Mas é realmente difícil estar em cima de alguém assim o tempo todo. Dormir. Ela era um terror para dormir. Agora que vemos o que a falta de sono faz, veja, há 2 pessoas muito famosas que se gabavam de que só precisavam de 5 horas de sono por noite. Uma é Margaret Thatcher, a outra é Ronald Reagan. E como eles passaram os últimos 20 anos de suas vidas? Eles tiveram Alzheimer. Com Alzheimer severo, demência severa. Então a falta de sono é um grande problema. E também descobrimos que, mesmo que alguém ame a Deus e confie em Deus, quando eles têm demência, acham muito difícil porque é como se a mente deles não estivesse no lugar certo. Também descobrimos que quando alguém tem demência, eles comem qualquer coisa, bebem qualquer coisa. Como Anne, em seus últimos anos, ela comia e bebia coisas que nunca teria considerado em sã consciência. Então entra nesse círculo vicioso. A nutrição não era nada boa. Exercício, isso não estava acontecendo. E assim, vemos por que Anne sofreu de demência e você também pode ver que isso não aconteceu da noite para o dia. E sempre que tentávamos falar com ela sobre sua filha e sua cunhada, ela não aceitava.
Ela não queria falar sobre isso. E um homem convencido contra a sua vontade ainda terá a mesma opinião. Veja, o governo de Deus é um governo de liberdade. Ele nunca força e, portanto, nós, é claro, não podemos forçar. Então, havia algumas áreas que eram quase impossíveis para nós resolvermos. Mas olhamos para isso porque não queremos chegar a esse ponto. E então tivemos uma senhora que veio participar do nosso programa. Ela veio com a mãe. Ela tem 45 anos. A mãe dela tinha cerca de 75 anos e sofria de demência. E eu me lembro de entrar no quarto. E a mãe estava apenas olhando diretamente através de mim. Você quase não conseguia se conectar com ela. Ela apenas ficava ali. E ao investigarmos, descobrimos que a senhora não estava bebendo água. Descobrimos que ela não tinha evacuado há 6 horas. Então, pouco a pouco, a incentivamos a beber água. Descobrimos que ela beberia um pouco de chá de hortelã quente. E a incentivamos a consumir um pouco de sal. Demos a ela algumas ervas para ajudar o intestino a funcionar. Em 48 horas, a mente dela estava clara. Ela estava olhando diretamente para nós e conversando conosco. E na noite de quarta-feira, quando fizemos a demonstração de cataplasma, ela nos contou sobre todas as coisas que sua mãe fazia com ela, quando era uma garotinha. A filha dela estava tão animada com a mudança na mãe que reservou uma segunda semana. E nessa segunda semana passou a maior parte do tempo ao telefone, organizando para tirar a mãe do asilo, e trouxe a mãe de volta para casa, porque não precisava mais gerenciar cada detalhe da vida dela. Porque a mente da mãe dela ficou clara. A mãe começou a tomar decisões que eram boas para o corpo e a mente dela. E a mãe viveu com ela por mais 10 anos. Até que finalmente faleceu. Então, como você pode ver em ambas as histórias, há diferentes fatores que se juntam em diferentes situações. Mas o que eu acho realmente alarmante é a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo demência e entramos nesta área aqui, abster-se, que estão tomando medicamentos para baixar o colesterol, porque o efeito colateral dos medicamentos para baixar o colesterol, vamos chamá-los de medicamentos para o colesterol. O efeito colateral é Alzheimer e demência. Quantos em instalações de cuidados para idosos estão apresentando Alzheimer e demência, que estão tomando medicamentos para baixar o colesterol? E como eu mostrei a você quando olhamos para o coração, o colesterol não é a causa da doença cardíaca. A causa da doença cardíaca é o dano às paredes arteriais, né? E porque o dano está acontecendo nas paredes arteriais, o fígado libera colesterol para realmente tapar os buracos. Então, dizer que o colesterol causa doença cardíaca é como dizer que os caminhões de bombeiros estão causando incêndio. Agora, o que deveríamos estar perguntando é se há acúmulo de colesterol, por quê? Porque o corpo está fazendo isso, porque ele não faz isso sem motivo. E então, usar medicamentos para reduzir o colesterol, na verdade, não está ajudando o problema. Porque nosso corpo precisa de colesterol. E uma das razões pelas quais nosso corpo precisa de colesterol é que essa pequena bainha gordurosa ao redor da célula nervosa é predominantemente colesterol. Veja, o colesterol desempenha um papel protetor. Disse antes que se alguém está em uma dieta sem gordura, tem obturações de mercúrio, está tomando a injeção de gripe todo ano que contém mercúrio, está comendo peixe todos os dias e talvez não está bebendo água suficiente, está indo para a cama à meia-noite todas as noites. Isso é uma receita para demência, Alzheimer. Mas para algumas pessoas, elas podem reagir com algo como Parkinson, Alzheimer, demência, coreia de Huntington, esclerose múltipla, são todas indicações de danos a diferentes partes.
da célula nervosa. Então a pergunta é, bem, o que causou o dano? Então, Muhammad Ali, o boxeador, ele também teve demência em seus últimos anos, mas eu acho que foi puramente apenas dano físico. Veja, nosso crânio foi criado por Deus para ser uma armadura protetora. Observe que com nosso sistema esquelético é uma estrutura interna que nos faz ficar eretos. Mas quando se trata da cabeça, torna-se uma estrutura externa, protegendo o órgão mais delicado e ainda assim mais importante do corpo, que é a sede, que é o cérebro. Mas ao redor desse cérebro há 7 camadas de fáscia. O que é fáscia? É um material tipo balão, entre cada camada de fáscia há fluido. Então, se caímos e você sabe, eu tive um acidente algumas noites atrás e, sim, fui incentivado a fazer uma tomografia computadorizada só porque foi bem na minha têmpora, onde é bastante fino. E a tomografia mostrou que meu cérebro está funcionando muito bem e não há danos. Então, alguns dos meus amigos próximos ficaram um pouco preocupados. Eu disse, certo. E mostrou que não havia danos, porque há 7 camadas de fáscia e há aquele fluido ao redor. Mas se isso acontecesse comigo todos os dias, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, então essa cobertura protetora começaria a ser a causa do dano. Há um filme documentário chamado Concussion. Não sei se você já viu, mas é uma história real sobre futebol americano. E o ator principal, acho que é o Will Smith que interpreta ele, ele faz uma autópsia em um famoso jogador de futebol que tirou a própria vida. Acho que ele estava na casa dos 60 anos. Ele estava ouvindo vozes e recebendo ruídos em seu cérebro que ele não conseguia suportar. E ele fez teste após teste após teste, mas mostrava que não havia nada de errado. Então, sair e ser informado de que não há nada de errado com você, isso é muito frustrante. E então, o que Will Smith, que é um neurologista, fez, ele abriu o cérebro dele, mas o que ele fez foi fatiar o cérebro. E quando ele fatiou, ele começou a ver todas as pequenas cicatrizes, todos os danos que aqueles outros testes não haviam detectado. E quando ele revelou essas cicatrizes no cérebro desse famoso jogador de futebol, você sabe que o futebol americano se levantou. Eles fecharam sua clínica. Ele perdeu o emprego. Ele realmente teve que deixar o país. E um dos membros da equipe na organização que governa isso no futebol, 10 anos depois, a mesma coisa aconteceu com ele. Ele estava ouvindo ruídos, vozes. Ele não conseguia descansar, não conseguia dormir. Ele tirou a própria vida. E ele deixou um papel lá. Ele queria que esse neurologista fizesse uma autópsia em seu cérebro. E ele fez. E encontrou a mesma coisa. E foi por causa disso. Foi revelado. Você sabe que muitas vezes é chamado de enxaqueca do futebol? Mas todo mundo sabe que é dano ao cérebro. E eu sei que na Austrália há a liga de rugby. E você sabe que eles fazem scrums, onde colocam suas cabeças para baixo e estão se empurrando uns contra os outros nos scrums. E às vezes eles veem um jogador de futebol apenas andando pelo campo. Assim. Foi apenas um tackle a mais? Eu não sei, eu não assisto futebol, mas às vezes, se você assiste ao noticiário, tem que olhar os pequenos trechos de esportes para chegar à previsão do tempo. E às vezes você vê um tackle e pensa,
Como eles sobrevivem? Eles sobrevivem a 1, a 2, a 3, mas o dano a golpe está sendo feito. E é basicamente isso que acontece com Muhammad Ali. Foi simplesmente dano demais no cérebro. E assim, o dano no cérebro pode ser causado por várias coisas. Mas tenho certeza de que se Ronald Reagan e Margaret Thatcher soubessem o que vou mostrar a vocês amanhã à noite e o que mencionei hoje à noite, que o sistema de aspirador de pó, que é mais ativo na primeira parte da noite, composto por células gliais, uma de suas funções é limpar quaisquer pequenas placas amiloides que possam começar a surgir nas primeiras partes da noite. Então, ir para a cama cedo protege o cérebro contra isso. E assim, para prevenir o Alzheimer, precisamos de sol todos os dias. Precisamos nos manter bem hidratados. E para ajudar na hidratação, temos o sal inteiro. Antes de cada copo de água, apenas um pequeno cristal. Para prevenir o Alzheimer, garantimos que vamos para a cama cedo. E eu mostrei a vocês na última palestra como vocês podem reconfigurar seu cérebro. Uma senhora disse, eu vou para a cama à meia-noite todas as noites. E sei que se eu deitar às 9 horas, não vou dormir. Então sabe o que ela fez? Ela começou a ir para a cama às 11h30. 2 semanas depois, ela começou a ir às 11. 2 semanas depois, ela começou a ir para a cama às 10h30. 2 semanas depois, ela começou a ir para a cama às 10h. E pouco a pouco, ela treinou seu cérebro para voltar a dormir. Mas eu vou mostrar em mais detalhes amanhã. Abstenha-se. Se você parar de tomar medicamentos para baixar o colesterol, hoje à noite, amanhã você terá um efeito colateral. Sua memória voltará. É um dos efeitos colaterais, perda de memória. Não há nenhum perigo em parar os medicamentos colesterol. No meu livro Sustain Me, eu tenho um capítulo chamado Ame seu coração com todo o seu coração. E no final desse capítulo, eu listo todos os livros The Great Cholesterol Con, The Great Cholesterol Lie, The Great Cholesterol Deception, Great Cholesterol Hoax, Great Cholesterol Myth. Estamos ficando sem nomes. Eu não sou médico, mas todos foram escritos por médicos e especialistas que estão denunciando isso. É por isso que precisamos saber por nós mesmos. É por isso que Deus nos deu este cérebro, este córtex pré-frontal, razão, intelecto e julgamento, para que cada decisão que tomamos seja feita de acordo com isso, porque nossas decisões determinam nosso destino. Então, há algumas coisas que absolutamente devem parar. Se você é um bebedor de café, minha sugestão é começar a reduzir. Reduza aos poucos, não? Pouco a pouco. Há um livro chamado Caffeine Blues. E o subtítulo dele é Tome consciência da droga número 1 da América. É assim que ele a chama. Quando uma pessoa toma uma xícara de café, é como se ela tivesse criado uma crise em seu corpo. É por isso que elas gostam. Só faz meu cérebro funcionar, só me faz sentir bem. Isso mesmo, criou uma crise. As pessoas me perguntam, você bebe café, Bárbara? Eu digo não, eu apenas observo as pessoas sofrerem no primeiro dia dos nossos retiros de saúde. As pessoas sofrem mais com a retirada da cafeína do que com qualquer outra abstinência. Já tivemos pessoas que largaram metanfetaminas, que é o ice, heroína, metadona, álcool, cigarros, maconha. Ninguém sofre como o bebedor de café. Estou falando a curto prazo. Eles se recuperam mais rápido. Geralmente no terceiro dia eles estão se sentindo muito bem. Mas esses outros vícios podem demorar um pouco mais. É assim que eu sei que os 2 dias de sucos, a transpiração, os banhos de vapor todas as tardes são uma ótima maneira de desintoxicar, de se livrar dos estimulantes. Portanto, é importante parar qualquer coisa que esteja interferindo na função cerebral
O trigo eleva o nível de açúcar no sangue e depois há uma queda correspondente. O açúcar e o trigo fazem isso, o trigo hibridizado. E nosso cérebro quer uma entrega constante e consistente de combustível. É quando seu córtex pré-frontal funciona bem, mas os picos rápidos que produzem as quedas, depois os picos novamente, não, isso interfere no funcionamento adequado do córtex pré-frontal. Inale pelo nariz para que suas células cerebrais recebam mais oxigênio. Quando você fornece nutrição completa ao corpo, pode prevenir o Alzheimer. E o que eles estão mostrando agora é que outra contribuição para o Alzheimer é a falta de vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são chamadas de vitaminas. Onde obtemos nossas vitaminas B? Nossas nozes e sementes cruas são a fonte mais alta, algumas em grãos integrais e leguminosas. Então, suas vitaminas B, vitaminas do complexo B, são suas vitaminas do cérebro. Isso ajuda a proteger seu cérebro. O que também ajuda a proteger o cérebro é a gordura. O que também é importante para as vitaminas do complexo B funcionarem são os minerais, e você obtém seus minerais em seus vegetais de folhas verdes escuras e também no seu sal celta. Então, mais uma vez, chegamos aos 3 nutrientes essenciais: fibras, proteínas e boas gorduras. Moderação em todas as coisas boas. Se você comer demais, posso lhe dizer agora, você vai ficar caindo de sono a tarde toda no escritório. Quer um cérebro ativo? Não coma em excesso. O exercício aumenta a circulação do sangue para o cérebro. E assim esses princípios do Sustain Me nos sustentarão e nos protegerão do Alzheimer. Essa é a boa notícia, mas há mais um aspecto do exercício, que é exercitar o cérebro. Desafio. Aprenda coisas novas. Devemos estar aprendendo coisas novas até o dia em que morrermos. A. Milne, o poeta, disse: o mundo está cheio de tantas coisas. Todos deveríamos ser tão felizes quanto reis. Então é aprender coisas novas. Meu marido aprendeu a pilotar um helicóptero. Acho que ele desenvolveu muitos novos dendritos nesse período, porque aprendeu a pilotar um Bell 47 manual. E ele me disse que você tem que fazer 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. O pé direito, o pé esquerdo, a mão esquerda, e a mão direita está fazendo 2 coisas. Uau! Acho que quando ele aprendeu a pilotar o helicóptero, ele desenvolveu muitos dendritos extras. Toda vez que aprendemos algo novo, desenvolvemos mais dendritos. Você sabe, Deus projetou o corpo humano com uma capacidade incrível. Ele projetou o cérebro com uma capacidade incrível. E nunca foi o plano de Deus que nós, seres humanos, passássemos os últimos 10, 20 anos de nossa vida com Alzheimer ou demência. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que tenhamos uma vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, podemos fazer muito para prevenir o Alzheimer, implementando essas simples mudanças de estilo de vida, garantindo que tomemos sol diariamente, que estejamos bem hidratados, que possamos nos treinar para dormir mais. Se eu conseguir, vou mostrar como fiz isso amanhã de manhã. Confiando em Deus, Ele é digno de confiança. Ele é fiel. Abstenha-se de qualquer coisa. Se há coisas que você está tomando e gostaria de parar, reduza gradualmente. Tente jejuar por alguns dias. Reserve no Eden Valley Health Retreat ou no Living Springs, no Alabama. Eden Valley fica no Colorado. Eles têm o jejum de suco de 2 dias. Você pode ficar lá por 1 semana. Então essa é uma maneira fácil de realmente parar com seus estimulantes. Comece a olhar para alimentos mais nutritivos, tomando café da manhã como um rei, almoço como uma rainha. Faça todas as coisas boas com moderação
e considere implementar um programa de exercícios. E eu agradeço a Deus todos os dias por ser tão simples e por estar ao alcance de cada um de nós. Então, confio que você aprendeu algumas coisas. Espero que você esteja encorajado e inspirado a cuidar deste cérebro incrível que temos e também a começar a desafiá-lo, aprendendo coisas novas. Estou ansioso para vê-lo amanhã de manhã, às 9h30, onde exploraremos em detalhes o sono. Obrigado.